Essa pessoa, se a gente estivesse na Libertadores, poxa, seria uma maravilha, né? Esse coração assim tá nervoso, tá batendo mais acelerado. Não, já tomei um remedinho, já o bichinho já tá... Aqui uma pausa para contar um pouco da história do Vasco. Uma das mais ricas e talvez a mais democrática de todos os clubes de futebol do Brasil. Em 1898, final de século XIX, a República existia há apenas 9 anos no Brasil. No dia 21 de agosto, 4 jovens apaixonados por remo, Henrique Ferreira Monteiro, Luiz Antônio Rodrigues, José Alexandre d'Avelar Rodrigues e Manuel Teixeira de Souza Júnior, juntaram 62 sócios. Nascia o Clube de Regatas Vasco da Gama. Em 1904, quando a escravidão no Brasil havia sido oficialmente banida há apenas 16 anos, o Vasco teve na figura de Cândido José de Araújo seu primeiro presidente negro. Mas olhem bem para essa imagem. O cabelo e a pele dele foram modificados para que ele parecesse branco. Tristes hábitos da época. Em 26 de novembro de 1915, o Lusitânia se fundiu ao Vasco. A bola de futebol encontrava no Vasco um porto seguro para despertar uma duradoura paixão. E em 7 de abril de 1924, o presidente do clube, Dr. José Augusto Prestes, assinou ofício em que repudiava as pressões para expulsar do Vasco os atletas negros ou os de origem humilde. Esse fato é um marco na história do futebol brasileiro e da defesa das liberdades civis. Desde a fundação do futebol em 1915, o Vasco foi subindo as divisões do Campeonato Carioca rapidamente, até estrear na Primeirona em 1923. O time era recheado de jogadores negros e de operários, todos arrebanhados nos terrenos baldios dos subúrbios cariocas. Os outros times eram formados exclusivamente por jovens da elite. O resultado da estreia do Vasco da primeira divisão carioca foi o título. O vascaíno é um lutador, é um navegador, é um homem de vitória. Eu, por sorte, sou vascaíno desde que nasci. Sou vascaíno. Além do remo, o Vasco tinha descoberto no futebol sua outra paixão, seu outro mar. No próximo bloco, você vai ver como foi a navegação do Vasco pelos mares da Série B do Campeonato Nacional. Uma equipe grande, quando cai, é obrigação dessa equipe voltar à Série A e, mais ainda, a responsabilidade de finalizá-la como a campeã da competição.